nome de Jesus, diga comigo, amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 6, 18. Eu não fiz o PPT, então você não tem nenhuma imagem aqui na tela, então eu vou pedir para o pessoal da equipe, pelo menos a Bíblia a gente vai usando, tá bom? Tá? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Hoje o tema é: o Pai sabe o que está fazendo. Dá uma olhadinha para o teu irmão que está aí do teu lado. Sorria para ele, por favor. Mostre seus dentes. Se não tem dente, mostre a sua gengiva. O importante é que você sorria. E diga bem para ele assim, ó: o Pai sabe o que está fazendo. E você sabe o que você está fazendo? Ai, gente, vamos lá. E eu serei pai para vós. Aliás, eu serei para vós pai. E vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Não é eu, não é pastor Edivaldo, não é nenhum outro ministro que está aqui no altar, mas o Pai está dizendo para mim e para você: sereis para mim filhos e filhas. Eu pergunto para você, quem se sente aqui amado por um Pai Celestial? Levanta a mão. Quem sente-se filho e filha de um Pai Celestial? Ai, gente, é maravilhoso isso. O pai, quando a gente fala de um pai, eu olho para o Edivaldo assim, hoje é meu pai marido. Porque quando eu me casei com o Edivaldo eu casei com 18 anos. Então, assim, nós estamos há 32 anos juntos. Então, o Edivaldo, ele acabou me criando. Eu fiquei com o meu pai, Leonel, até os 18 anos. Embora meu pai Sebastião Leonel, tinha uma autoridade muito forte até mim. Muito até, né, meu amor? Era bastante, né? Autoridade, olha, Edivaldo confirmando, era bastante. A autoridade que pastor Leonel tinha sobre a minha vida, mesmo casada. Hoje ele está na glória com o Senhor. E aí, quando eu olho para o Edivaldo, como pai e avô hoje, eu olho e vejo assim, o quanto esse pai humano, com falhas, com limitações, como seu pai também biológico, que está aqui na terra, e se não está, está na glória, mas este pai luta para proteger, este pai luta para aconselhar, este pai luta para guiar. Todo pai que se preza, e o Pai Celestial de qual nós amamos, ele está aqui para nos instruir. Por que nós usamos um altar e um microfone na mão? Olhe bem para mim. Por que eu uso este lugar para estar um pouquinho mais alta, para estar falando com você aqui neste momento? Por que o púlpito, esse lugar aqui, traz a sensação de que tem alguém um pouquinho elevado em autoridade? E essa autoridade vai trazer para você direcionamento para que você possa viver a semana com instruções. O que eu estou aqui neste momento como profeta de Deus, agora tire um pouco do olhar humano e tente olhar pelos olhos espirituais. Porque todo pastor, todo aquele que tem autoridade para ensino, seja você mestre e seja você pai de casa, autoridade, você está na posição de guiar, de instruir, de aconselhar e de proteger. Nós hoje temos todo tipo de família na Terra. O mundo todo tem vários tipos de família, que eles definem como família. Mas vou dizer algo para você que é muito importante. Aqueles que são do Senhor e filhos de Deus, só tem um padrão de família. Queira você crer ou aceitar, e aí Deus te dá o direito de não acreditar ou não aceitar, e isso eu acho lindo em Deus, a questão do livre-arbítrio. Eu te dou o direito de você querer viver a sua relatividade, o seu relativismo, tua verdade e a tua verdade. Mas quando se trata de vida com Deus,
E quando se trata daqueles que dizem ser filhos de Deus, e quando se trata daquele que diz assim, eu sou cristão, e creio em Jesus, e que Jesus morreu na cruz por mim, e que eu vou ser salvo e vou para a vida eterna, estou falando com essas pessoas. Você que pensa dessa forma e crê dessa forma, só tem um tipo de família. Vamos lá, unidade plural. Eu disse para vocês, nós invocamos Deus, mas eles são em ação 3 pessoas no mesmo propósito. Isso é muito profundo e eu não vou tratar sobre isso, mas se chama unidade plural. No céu, Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai ordena, o Filho executa e o Espírito Santo paira, ele cuida, ele protege. Neste momento aqui na terra, quem está atuando no mundo espiritual é o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fala dele? Não. O Espírito Santo vem falar do Pai e do Filho. Porque neste momento Jesus fez o seu papel na terra, executou o que tinha que executar, morreu, ressuscitou, foi para o Pai e a Bíblia diz que ele está à direita de Deus. E ele não está folgado, sentado à direita, não. Jesus está intercedendo por mim e por você. Escute bem, escute bem. Quando você entra na presença de Deus, não é Deus que vê você, Deus não enxerga a Renata. Porque a Renata pecadora não tem condição de chegar até Deus. Mas o sangue do Filho dele que está sobre mim é o que ele enxerga. Ai, gente, isso é poderoso demais. Quando você entra na presença para falar com o Pai, não é a Renata humana carnal, embora ele sabe que eu sou. Mas ele está dizendo, não, você não tem condição de chegar perto de mim, porque eu sou puro, eu sou santo. Mas o sangue do meu filho, você está selado pelo sangue do meu filho. Então eu te recebo, porque meu filho está em ti. Então olha para quem está olhando para você agora. Se tem Jesus, fala, oi, olha, nós somos um em Jesus Cristo. Então a dor sua é a dor do seu irmão. A alegria do seu irmão é a tua alegria. A tristeza do seu irmão é a sua tristeza. E a bênção do teu irmão é a tua bênção. Dá glória a Deus, porque o seu irmão vai ser tão abençoado, minha filha, vai ser tão abençoado nessa semana. Ô, gente, vai ser tão abençoado nessa semana, que você vai vibrar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Agora, na terra tem a unidade também plural. Quem são eles? Pai, mãe e filhos. Isso é família. Aquela que gera, o pai que empresta a semente. E, enfim, nasce filhos. Você pode tentar justificar e o mundo tentar trazer uma justificativa de todo modelo de família. Não. Você terá pessoas dentro da casa, num ambiente que se gostam e que se amam. Mas família, é disso que eu estou falando para você. O que nós precisamos compreender hoje aqui, que o pai de amor é cuidado. O pai de amor dá sentido de pertencimento. O pai da qual nós adoramos hoje, 3 canções que nós provocamos o teu cérebro para entender a mensagem, é o pai que está aqui para dizer assim, eu sou exemplo, então eu quero que vocês, pais, autoridades, sejam exemplo também da sua família. Hoje nós estamos vivendo alguns problemas sérios concernentes aos homens. E eu vou defender a macharada com toda a força. Se tem uma pessoa que respeita homens, aqui sou eu. E vou defender a autoridade masculina. Sobre vocês estão a responsabilidade da família. E mais do que isso, sobre vocês, homens, está a autoridade, o exemplo daquilo que você fala, daquilo que você vive, daquilo que você diz. Porque o exemplo, ele arrasta. Arrasta.
Então, mas nós sabemos hoje que por ter vários tipos de formato de família, tem pessoas, tem casas que não tem um homem como autoridade. Então, como resolvemos isso? Se você é vó e é só você a autoridade da casa, é com você que está a responsabilidade. Se a senhora mãe é aquela que paga a conta, que faz o que tem que fazer, que instrui, que direciona e não tem um macho alfa dentro de casa para fazer esse serviço, você é a autoridade. Então agora nós não estamos falando de gênero aqui, quem tem força e quem tem menos força. O que o Espírito Santo diz à igreja neste som. A autoridade que o Senhor dá a cada um, seja mulher ou homem, o Senhor derrama graça, poder, unção, para você dar seguimento àquilo que Deus tem dentro da sua família. Ah, eu não tenho homem, então eu não vou fazer nada e também não tenho autoridade. Não, você é autoridade lá dentro. Quem manda lá naquela casa, se você pagar a conta, é você. E os seus filhos e os seus netos precisam saber disso. Quem manda na casa é quem tem autoridade. E o Espírito Santo de Deus, como nós estamos falando da campanha da família, que família é cuidado, amor e proteção, nós estamos dizendo que a paternidade de Deus implica um amor incondicional, cuidado constante, gera um senso de pertencimento. A paternidade de Deus gera em nós a segurança e a certeza de que nós não estamos sozinhos. O que é poderoso você entender que ninguém mais que nós pais humanos desejamos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, não é assim? Todo dia você não ora para que os seus filhos e seus netos sejam bem-sucedidos? Vão bem, Senhor, que eles vão bem na caminhada. Senhor, por favor, que a bênção do Senhor, que eles cheguem aos sonhos realizados. Essa é a nossa luta constante em oração. Uma das coisas que eu preciso dizer a você, e Deus Pai que está aqui, que instituiu a família na terra, eu e você precisamos crer, família que está aqui representada. Escute, nós somos a coluna mestra. Família é a coluna mestra do lar e da sociedade. Sheila disse isso. Uma família saudável é uma igreja saudável e uma nação saudável. Alguma coisa está errada no Brasil, não está? Tem alguma coisa fora do lugar, porque pensa num país que tem um nome, ordem e progresso, não tem ordem, está em E uma das coisas que nós precisamos entender quando a gente fala de filhos na detenção, e quando as suas mães vão visitar a detenção e encontram lá os seus filhos, pasmem vocês, a maioria dos filhos que estão na cadeia de filhos de cristãos, crentes dentro da igreja. O que está acontecendo? O que está havendo? Será que o Pai Celestial, da qual nós cantamos hoje e convidamos Ele para fazer parte da nossa história, realmente é o centro da nossa vida? Porque uma das coisas que eu e precisamos você entender, que ser pai é ser bússola que orienta o filho, a filha para uma direção. E qual que é a direção? Nós estamos aqui como pais espirituais, e vou dizer só por uma questão de termo. É um termo que eu usei agora, mas eu quero deixar bem claro. Vocês não são os meus filhos. Não, nós não geramos vocês. Vocês são filhos de Deus, por quem Jesus morreu na cruz. O que eu e pastor Marafon somos como pais espirituais, de cuidado com os filhos espirituais, é sendo nós auxiliares de Deus, para fazer o trabalho que Deus nos vocacionou. Estou vendo muitas autoridades dentro de igreja dizendo, me chame de mãe, me chame de pai, porque vocês são os meus filhos. E veja bem,
E como pai e como filho, ou como mãe e como filho, você tem que me dizer para onde você vai. Você tem que me dizer o que você vai comprar. Você tem que perguntar para mim, pai e mãe, se pode ou não fazer isso ou aquilo. Isso se chama manipulação, meu irmão. Isso se chama controle. Isso se chama governo narcisista. Então eu digo para você que não, eu e pastor Marafon somos filhos de Deus como você é. E que nós somos auxiliares do Espírito Santo para fazer o trabalho que nós estamos fazendo. E vou dizer, cada um que está aqui está nas nossas costas. Deixa eu dizer, estenda sua mão para cá, por favor. Agora você vai orar por mim. Porque desde o momento que comecei a começar o culto, eu sinto uma dor neste ombro direito, da qual está pesando nos meus ombros. E eu sei o que está acontecendo aqui no mundo espiritual. Sabe qual que é o papel do intercessor? Qual que é o papel do intercessor? É aquele que entra na guerra do outro. Quando você diz assim, pastores, intercedam por mim, sabe o que vai acontecer conosco? Ok, vem aqui, eu vou impor as minhas mãos. O teu problema vai cair nas minhas costas. Então aqui está uma pastora que está pregando a palavra, mas está sentindo nos ombros um peso que não me cabe. Fique sobre os seus pés. Marcos tomou essa postura. Gostei, Marcos. Escute. Estenda sua mão para cá. E para mim e para o pastor Marafon, porque nós somos um. Essa retaliação não virá sobre nós. Qual é a tua oração aqui hoje? Eu estou esperando. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Abra tua boca, meu irmão, aumente a voz. Aumente o som de sua voz. Estenda a mão e declare saúde para o meu corpo agora. Abra a tua boca, aumente o som de sua voz como intercessor. Eu recebo, 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 eu recebo. Em nome de Jesus, seja visitada Renata e Edivaldo pelo poder da glória do Senhor, dos pés à cabeça, que nenhuma artimanha satânica nos atinja. Eu coloco agora toda esta pressão sobre ti, Jesus, meu intercessor, e coloco diante do Senhor as vitórias de muitos aqui neste lugar, que adentraram fadigado, cansado, Senhor, derrotados, na autoridade do nome de Jesus. Toma, Senhor, eu lanço sobre o Senhor a paz, em nome de Jesus. Amém e amém, amém e amém. Eu te digo que eu não estou sentindo mais nada. Sente-se. Você que está aqui pela primeira vez, você nunca viu isso? Você já viu isso aqui eu fazer com vocês? Hein, gente? Acho que tem uns 25 anos que eu estou aqui. Eu fiz alguma vez isso aqui? Ok. Eu estou bem. Porque o Espírito Santo de Deus pegou isso aqui hoje. Não é meu problema, é do Senhor. Essa batalha não é minha, é do Senhor. Por isso, continuemos aqui. Escute. Enquanto estamos aqui na terra, eu quero declarar que nós sofremos encalços. Qual que eu disse para você? Que o nosso propósito como pastores é levar você para onde, gente? Para o inferno ou para o céu? Ok, glória a Deus. Que bom que você sabe. O destino final que nós desejamos para você, embora nós sabemos que muitos entram na igreja para receber bênçãos, milagres, e este lugar é para isso mesmo, só não é só isso. Porque muitas pessoas entram na casa do Senhor para receber só o quê? Bênção. Mas não quer o abençoador.
Eu quero receber milagres, mas eu não quero levar o dono do milagre para casa. Não é assim que funciona? O nosso papel aqui não é que você só saia daqui curado, como eu estou sentindo, graças a Deus, aqui, ó, ombros leves. Mas fazer você entender que o nosso e o teu destino é o céu. Tranquilo? Só que você pare de ficar olhando para o céu. Você está na terra. E é aqui na terra que a gente enfrenta os encalços, os percalços, os percursos mais difíceis e obstáculos. Fica só olhando para o céu. Ah, quando eu vou para o céu, quando eu vou para o céu, me leva para o céu. Meu irmão. Ai, estou com saudade do céu. Ai, com vontade de ir para o céu. Quem está querendo ir para o céu? Eu quero. Mas você quer hoje? Por quê? Por quê, gente? Você não quer ir para o céu? Você quer ver seus netos? Meu Deus. Tem gente que quer ficar aqui até para casar ainda, né? Ô, Senhor, o que a gente faz, né, Edivaldo? O que a gente faz? Né? Mas o céu vai chegar, gente. Mas eu vou dizer uma coisa. Tem o céu aqui na terra. Faça da terra o seu céu também. Porque se você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tem a alegria do Senhor. Se você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, contigo, minha filha, você vai saltar muralhas e vai vencer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está comigo. Sabe, por isso, hoje, nesta manhã, eu quero incentivar a você sobre isso. Educa o seu filho no caminho que deve andar. Gente, ó, educa o seu filho no caminho. Põe o versículo aí para mim, por favor, só para a gente conferir isso, para não falar que eu estou falando bobagem. Provérbios 22, 4. Provérbios capítulo 22, 4. Se tiver aí, por favor. Ensina essa versão. É isso? Não, é outro versículo. É isso mesmo, gente? Procura aí. É o 6, eu coloquei 4 aqui, né? Desculpa, gente, errei aqui no meu texto. Ok? Instrua a criança segundo os objetivos. Isso aqui está muito moderno. Ok? Quem está aí ensina a criança no Provérbios 22, versículo 6. Aqui está uma versão diferente. A minha instrua ou ensina a criança no caminho. Tem versão aí dessa aí, no caminho? Alguém tem essa arque aí na mão? Fala para mim, Rose, alto. No caminho, exato. Tá? Perfeito, é isso. Ensina a criança no caminho andando, no caminho sentando, no caminho falando, no caminho da vida, no caminho do ciclo, da infância, da juventude, da adolescência, da velhice. É isso que a palavra do Senhor diz, para que quando ele estiver com a cabeça bem branquinha, ele não venha se esquecer. Hein, vovó Osmar? Oi? Aí, tem a versão, essa aí é a King James. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Ô, vovó Mai, quanto tempo que a senhora está na presença do Senhor? Mais de 20 anos. A senhora tem quantos anos, por favor? Quanto? 81. Tá bom para você? Tá com dor nas pernas, vovó Mai? Dá, né? Dá umas dor na perna para vir, né? Mas, obrigada, pregou hoje. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Oh, já, dá um aplauso melhor aí. Oh. Obrigada, vovó Mai. Eu acho que é a nossa preciosa. Acho que é a de 80 a mais aí que temos, né? E você vê que ela está em todos os cultos. Está aqui sentadinha, vem com dor na perna e tudo, mas vem. Então eu digo para você que as bênçãos do Senhor vai acompanhá-la. E o que é mais interessante você entender aqui, quando pais se negam aqui a ensinar, a guiar os seus filhos, com certeza os filhos vão se perder. Com certeza os filhos vão se perder na ação, porque pais precisam entender que o seu papel é de guia, de orientação, de conselho. Mateus casou até enquanto estava debaixo da nossa casa, e o tempinho em que o apartamento ainda deles estavam
sendo reformados, ficaram conosco por volta de quanto tempo, Norinha? Quanto? 8 meses. Eu tive a honra de acordar e dormir perto da minha nora. Hein? Lembra do cafezinho do seu sogro? Oh! E eu entrava lá na sua vida, lá no seu quarto. Eu me metia, eu e Edivaldo, lá no ambiente de vocês, né? Deixamos o quarto e um banheiro exclusivamente para... Eu nem limpava. Eu dizia assim, deixa a nora limpar. Deixa o Mateus fazer faxina. Essa menina botou meu filho na linha. Ei, Sheila? Essa menina botou meu filho, e eu falava assim, meu filho, quando ele era solteiro, ficava, né, amor, aquele quarto, né, do jeito dele. Meu filho, você não vai arrumar a cama, não? Pra quê, mãe? Se eu vou dormir de novo. Eu falei, que isso, meu filho? Que isso? Aí a mãe ia lá, dava um jeito para, né, para ficar melhor ambiente. O quê? Quando nós chegávamos no quarto deles dois, casados, aquele quarto, quando abria assim, gente, um cheiro suave, gostoso. Eu falei, Nora, da onde você está trazendo esse cheiro? Eu vou colocar na casa toda. Aprendi muito com Júlia. E eu vejo assim, o quanto é importante você entender que sim, é gostoso tê-los por perto, mas nós não temos que nos meter depois que eles se casam. Porque eles agora têm que criar neles, e na vida deles, instrução para a sua geração. Mas às vezes acontecia um BO entre eu e Mateus. Né, Mateus? Não, filho? Sim. E eu falava, meu filho, menos. Diminui aí. E ele pegava e falava, mãe, menos. Era assim a nossa conversa lá. Porque nós somos muito parecidos. O que eu quero declarar para vocês aqui é que nós precisamos entender que os nossos filhos precisam aprender também a entender o fracasso. Filhos caem, filhos tropeçam, filhos erram. E nós precisamos também compreender que um dia lá atrás também fomos filhos. E que nós também fizemos bobagem. Quantos aqui, o Robson, você está com 60, quantas bobagens? Não precisa contar, tá, Robson? Só levanta a mão, confirma, fez muita bobagem na vida? Olha lá. Sim, todos. Continuamos vivendo todo dia errando. Aliás, olha só, tira o Espírito Santo de nós aqui agora. Tirou o Espírito Santo aqui de dentro de nós. Sobra algum aqui? A nossa justiça, diz a palavra, que é como um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? O pastor Edivaldo falou algumas coisas. Hoje é ceia do Senhor, né, gente? Então daqui a pouco a gente vai cear. É um trapo de imundícia por quê? Que é um pano menstrual. Nós mulheres sabemos. O que é esse cheiro? Imagine o quanto de podre sai de um útero de uma mulher. Então eu digo para você que se acha o máximo. E você, homem, que se acha o máximo, mas eu não menstruo, então eu sou justo. Eu não cheiro mal como as mulheres, né? Assim, você sabia que os judeus não cumprimentam as mulheres de jeito nenhum, porque eles temem que elas estejam menstruadas naquele dia, e para os judeus, a menstruação é impureza. Então, eles nem cumprimentam as mulheres, porque eles não sabem como está o dia delas. Olha para ver. Agora, eu vou falar algo aqui que parece ser grotesco. Você que se acha. E que acha que não é um trapo de imundícia. Já fez o número 2, né? Você entendeu? É cheiroso? Então, aquilo de podre que sai de mim e de você é o que nós somos. Mas eu vou dizer uma coisa. É horrível que estamos falando aqui, só para você entender qual é a nossa posição em Deus aqui hoje. Nós não somos nada, Deus é tudo. Nós não temos, Ele tem. Nós não sabemos, Ele sabe.
Eu não sou nada sem a presença dele. É por isso que eu e você vamos comer deste cálice, beber deste cálice e comer deste pão com alegria, imprestáveis, ilimitados, cheios de pecados, mas a graça do Senhor vai ser derramada mais uma vez. A minha misericórdia está sobre vocês. Isso é um lugar de pai que não aponta, que não acusa, que não julga. Olha só, é um pai que nos ama nesta manhã e quer derramar alegria sobre o nosso coração. Sabe alguma coisa que eu quero declarar aqui neste lugar? Filhos sentem medo como nós, passam pelos seus processos de fracasso. O Edivaldo contribuiu com essa mensagem e ele falou para mim de um psicanalista belga, Jean Pierre, que diz uma coisa que eu achei interessante e eu falei, meu amor, me dá isso aqui para mim falar lá com eles. Aprender a lidar com os insucessos é fundamental para livrar-se de apuros na vida adulta. Em algum momento da jornada de desenvolvimento, nós, filhos, erraremos. Então, errar é desenvolvimento também para crescer. Então, não se sinta hoje culpado. Abra sua Bíblia, por favor, e eu vou pedir agora a Ju comigo. Gênesis capítulo 37, você aí do 1. E aí eu não sei qual é a versão, tá? Você vai comigo do 1 ao 11, vamos rapidinho, tá bom? Para a gente poder ler. Você abre a sua Bíblia, por favor. Em Gênesis, e nós vamos tratar aqui de um método de treinamento que Deus Pai vai usar para formar o caráter de uma personalidade. Nós vamos falar sobre um caso de família hoje, e da qual esse caso de família você também talvez já viveu ou já viu alguém viver. Veja bem essa história. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaac tinha vivido como estrangeiro. Segue, vamos rapidinho, tá? Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José, compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos, 17 anos, dedo duro, ok? É isso aqui, ele fazia esquema. Era um X9, né? Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Ó pai, cuidado, hein? Cuidado. Porque ele era o filho da sua velhice e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Vamos seguindo. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornando-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Vamos até o 11, tá? Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais a raiva dele. Segue, José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram, queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, viu, gente? Dessa vez, o sol, a lua e os 11 estrelas se curvaram diante de mim. Olha que folgado. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o. Aí, pai, com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos, arderam em ciúmes dele, e em algumas versões está dizendo inveja, não tem aí? Ok? Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Vai para o 23 para mim, por favor. 23 ao 28. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água.
Depois sentaram-se para comer, entretanto, ao erguer os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nos matar nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas. E, escute, Jacó, qual o nome de Jacó foi transformado? Foi transformado para quem? Quem tem EBD aí? Israel. Quem são os ismaelitas? Quem são? Preste atenção aqui, ó. Quem são os ismaelitas? Olha só. Isaac foi filho de quem? Ok. Demorou, aparentemente, de ser pai e mãe. O que Sara fez? Pegou uma concubina, uma serva, para Abraão ter um filho. Porque eles não criam, perderam a fé de que Deus ia fazer. Quem nasce? Ismael. Depois que Isaac nasce, há uma briga em família. Abraão tem que expulsar Ismael de casa e a sua mãe, Agar. Olha a história de família, casos de família aqui, gente. E para quem os irmãos de José, que é filho de Israel, vendeu? Que prazer, hein? Aquele irmão que foi expulso pelo pai Abraão, ismaelita, agora vai vender um irmão israelita? Estão entendendo? Gente, uma coisa que nós precisamos ir, nossos irmãos, da mesma carne que nós e seus irmãos ouviram e venderam, e assim você sabe. Por que eu estou lendo essa história para você? Só para você refletir. Ele tinha 17 anos. E aí os seus irmãos, por inveja, faz toda essa história acontecer. Por quê? Porque um pai, e olha aqui, pais, tem filhos preferidos em casa? Vou perguntar mais uma vez, porque agora os filhos vão me responder. Pais, tem filhos preferidos em casa? Filhos, me respondam. Tem. Obrigada, vovó Mai, mais uma vez pregando a palavra. Eu queria que o microfone chegasse aí. Vovó Mai, eu chamo de vovó Mai com todo respeito, que o nome dela é Osmair, tá? Mas eu amo chamar ela de vovó Mai. A vovó Mai está dizendo o seguinte, ó, não tem preferidos, tem filhos mais próximos, afinidade. No caso de Israel, que é Jacó, Israel, o José é o filho da E o que é o filho da velhice? A rapa do tacho, né? Os mais velhos foi apanhando, trabalhando. O mais novo não fica na boa? Eu estou vendo aqui a Júlia falando, só eu sei. Né? Só eu sei. A gente estava comendo uma pizza ontem, achei tão muito engraçada. Mãe, me compra esse videogame aqui, mamãe. Eu compro esse negócio aqui. Meu filho, agora não, porque nem agora para comprar esse negócio. E a Júlia falando, para, mãe, diga não e pronto, acabou, porque comigo era mais assim. Não era assim nesse negócio? Eu achei muito engraçado, né? Por quê? Jojo está com quantos anos? Júlia, você está com quanto? Ok. Não é assim? Diz o pai que a idade mental, você que está em casa não está ouvindo nada, ele diz que a idade mental dos filhos são iguais, mas não é não. Mas você percebe que sim, existem afinidades, existem uma proximidade por algum motivo. Mas pais, por favor, disfarçam.
Isso machuca, gente. Nós vamos falar sobre cura da alma aqui. E eu vou dizer uma coisa nesta manhã, enquanto você está rindo e vai chorar daqui a pouco. Porque eu vou dizer para você, gente, a casa de família tem tudo que é lugar. E mais do que isso, eu vejo que as feridas da alma nascem dentro de casa. Os maiores machucados emocionais, e está aqui as psicólogas de plantão, que fazem toda a sessão terapêutica, minha querida psicóloga Mari, e também Ercília, que são psicólogas, e Mateus também em formação, e eu na psicanálise. Quando vai tratar sobre filhos lá na sessão terapêutica, o problema é mais a criança ou o problema está mais com os pais? Pais. Então, nós precisamos começar a compreender que pais causam danos na mente da criança. E aí, enquanto você adulto está aqui sentado com 80 anos, e eu aqui com 50, outros com 60, outros com 20, 26, olha só, por detrás de dentro de você tem uma criança ferida aí dentro. Uma criança machucada. E eu vou dizer para você, todos aqui estão no divã do Senhor aqui, ó, sentadinho, nem está percebendo, mas o Senhor está curando vocês. Curando a mente, curando o coração, sabe por quê? Nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, nenhum terapeuta emocional vai conseguir entrar aonde somente o Espírito Santo pode. A gente pode ter ferramentas, a gente pode ter auxílio de conhecimento, mas entender a profundidade da dor de alguém, meu filho, dá muito trabalho, até descobrir leva anos. O que o Espírito Santo vai fazer hoje aqui, ó, vai trazer à tua memória aquilo que Ele quer curar neste lugar. Não se preocupe. Ele tem propósito de nos fazer prosperar nesta manhã. Sabe o que é lindo você entender? Que as marcas deixadas pelo passado devem ser tratadas e devidamente curadas. E declaro, a cura da alma é um processo que exige intervenção de Deus. Então, por favor, mantenha sua Bíblia aberta. Porque eu quero declarar aqui, o que é isso mesmo? O que é isso aqui mesmo? Temos um convidado que não está aqui, ele não sabe o que é isso. Quando a gente faz aqui, ó, depois eu vou te apresentar com toda a força. Qual é o seu nome? Samuel, Samuel, Samuel. Nome de profeta. Olha que coisa boa. Seja muito bem-vindo. Daqui a pouco essa igreja vai te dar um abração. Quando a gente faz isso aqui, Samuel, a gente fala assim, ó, raciocina. Então olha para o teu irmão e fala assim, ó, raciocina comigo hoje. Olha só, pensa aqui. Foca aqui. Foca que a mãe está cuidando muito bem. Veja, não tente acelerar processos. Deus Pai sabe o que está fazendo. Eu vou repetir. Não tente acelerar processos, porque Deus sabe o que está fazendo. José, com 17 anos, com inveja dos irmãos, os irmãos pegam, vendem ele, não é assim? Ele vai para onde? Vai para onde, gente? Para o Egito. Aí ele vai, depois sendo vendido a escravo, e vai para a casa de quem? De Potifar. Lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar fica de olho nele. Perturba esse menino, pensa esse menino viril, bonito, inteligente. É o que a Bíblia diz sobre ele. O cara era o cara, a presença de Deus estava com ele. A mulher se encanta e vai para cima dele todos os dias tentando ele. Ele deitou com a esposa? Qual foi a conversa, Samuel? Samuel, tem outro Samuel, tá? O que aconteceu com José? Ele não saiu correndo? Ô filho, sair correndo também na hora do perigo e do pecado também é coisa de macho, viu? Eu vou repetir. Porque o que a mulherada está falando aí para muitos, ele é gay, ele não gosta de mulher, por isso que ele corre. Eu estou dizendo para você, seja crente. Ô meninos, jovens, seja crente. A outra assim, ó, tá ouvindo? Menina e menino, mantenha a tua santidade. E quando vier a proposta que é boa, porque sexo não fosse bom,
a gente não fazia. E vou dizer uma coisa para você, por que do sexo? Para a procriação e para que haja uma aliança no casamento de unidade. É sobre isso, de amor. Partiu daí, é pecado, fornicação, é adultério, é tudo menos a bênção do Senhor. Por isso eu digo, Deus não tem problema com o sexo, gente. Ele criou o sexo, mas para viver em unidade de um casamento. Então, você jovem que está dentro da igreja e está tendo relação sexual agora, ó, Jesus, é dia de ceia mesmo, né? Que papo é esse desses crentes hoje? É o mesmo papo de sempre, desde o começo. Santidade ao Senhor. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. O sexo não é pecado. O que é pecado é a desobediência. E Deus disse que o sexo é para estar em um casal. Unidade de casal para ter filhos. Você vai ter filho? Jovem, solteiro. Você vai ter relação para ter filhos? Não, eu já para ter prazer. Então, filho, já está fora do propósito. O teu prazer vai ser para o teu marido e do teu marido para a tua esposa. Eu vou deixar bem claro isso aqui neste lugar. O que mais estamos vendo, e vi uma cena feia, não da nossa igreja, mas de uma conhecida, e não vou dizer nomes, que não me interessa, e há muito tempo atrás. Compartilhando dentro da igreja, tendo um caso com um homem casado dentro da igreja, que foi ao motel com ele naquela semana seguinte, estava na ceia, tirando foto do pão e do cálice. E foi diante de um parente meu, pastor, contar essa história, dizendo assim, sabe por que eu não conto? Porque se eu contar, vocês vão ficar me julgando. Eu digo para você, não faça isso. Quer continuar fazendo seu sexo, seu pecado? Faça e faça quantas vezes você quiser. Do jeito que você quiser. Mas esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o que, gente? Renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Uma coisa que eu peço aqui a vocês, entendam o que eu estou falando. Quem sou eu para julgar as pessoas aqui? Mas não pegue neste pão e nem coma neste cálice se eu estou vivendo desta maneira. É trazer condenação e trazer dores para mim, até morte física e até morte espiritual. Tempos passados, quando pessoas faziam isso, na ceia do Senhor era exposta. E eram mortas. Pastor Edivaldo conta uma história disso. Uma pessoa brincando na igreja, fazendo horrores, comendo e bebendo do cálice e não levando nada a sério. Naquela ceia, está aqui o Edivaldo, lembra disso. O Senhor usou um profeta, não toque neste cálice nem coma deste pão. Não falou nome e nem disse quem. A pessoa foi lá, comeu e bebeu, morreu, instantaneamente no culto. Quando foram fazer a autópsia, é a autópsia que faz para abrir, autópsia, encontra-se um corte no coração, como se tivesse enfiado uma faca. Não brigue com o Espírito Santo. Eu não estou ameaçando ninguém aqui, gente. O Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e será de eternamente santo, 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 santo. Sabe por que quando os anjos falam assim, ó, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? É porque também tem o outro lado da moeda. Isaías ouvia santo, 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 mas ele também dizia, eu sou pecador, pecador, pecador. Eu digo para você neste lugar. E se a Bíblia diz, estou escondendo os meus pecados, a Bíblia fala assim, confesse. E alcançará o quê? E alcançará o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Então é hoje, nesta noite, nesta manhã, aqui neste lugar, na hora de tomar essa ceia, saiba disso, que há perdão para nós. Que há misericórdia para nós. Porque nem eu e você somos dignos de comer isso daqui. Não somos, mas a graça do Senhor nos alcança. Por isso, o que eu quero declarar aqui, Gênesis 41, do 42 para a gente cear. Capítulo 41, versículo 42 e 43. E tirou o faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José.
e o fez vestir-se de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelham, assim pôs sobre a terra do Egito. Agora, se você ler 2 Samuel, você vai ver uma história diferente, de Davi, é rápido, capítulo 7, versículo 8 de 2 Samuel, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para governar o meu povo. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que ele passou por Potifar, foi depois José para a cadeia, ficou 13 anos na cadeia. Estamos falando aqui de uma história aqui, ó. Às vezes estamos passando por um processo que a gente não entende, mas Deus está trabalhando ao nosso favor. Não acelere o processo do tratamento que Deus está fazendo comigo e com você. Perceba, 17 anos, os irmãos querendo matar, por inveja, vende ele vai para o Egito, vai para a casa de Potifar como escravo, ele é denunciado pela esposa de assédio sexual, de abuso sexual, que ele não fez, foi para a cadeia, ficou 13 anos lá dentro da cadeia, inocente. Deus usa ele para revelar o sonho do copeiro e também do padeiro. Vocês lembram dessa história? Não vou ficar repetindo, né? Ele vai lá, revela, e aí quando eles saem da cadeia, o padeiro e o copeiro, né? E o padeiro, ele vira para um deles e diz assim, ó, não esqueçam de mim. Até José quis dar uma facilitada. Fala sobre mim lá para o faraó. E aí ele ficou mais quanto tempo? 2 anos de castigo. A gente é assim também, né? Dá uma lembrada para mim lá, me tira daqui. Eu vou dizer para você, é justo a história de José, gente? Você acha que é justo? Exatamente, Edivaldo disse que se ele fosse ajudado pelo copeiro, hoje, ou naquele tempo, ele seria somente um lavador de louça. Obrigada, meu amor. 2 anos para construir a rampa e ele... Vou repetir porque eu estou no microfone e o povo está ouvindo. Como que é, meu amor? 2 anos para construir a rampa para ele governar. Mas deixa eu falar algo aqui para você, que é importante você entender. Sobre tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Você olha para a história de José, você vê a tipologia de Jesus. Porque José é isso. É a tipologia de Jesus. Jesus não foi vendido? José também não foi vendido? Jesus foi vendido por quantas moedas de prata? E José? 20. Se você for ver a história de José comparado ao que Jesus fez, foi a mesma coisa. E aí você fica me dizendo que você e eu não temos capacidade de vencer inveja, não temos capacidade de dizer não para o pecado, não temos capacidade de aguentar desaforo do povo, e o Senhor está dizendo assim, assim como foi com Jó, assim como foi com José, você também tem toda a graça de conseguir vencer todas as intempéries da vida que passa por você, porque você não está sozinho, quem está com você é o Senhor. Se você está sozinho, e se você se deixa levar, nós lemos sobre Davi, a diferença do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele errou ou não errou? Errou feio, não errou, né? Não matou? Não assassinou? Não tirou a mulher do outro? Incrível, né? Mas era o homem segundo o coração de quem, gente? E aí, é justo? É justo? Fala. Ai, meu Deus, pregando de novo. É isso. Eu vou repetir, irmãos, mas porque eu estou gravando. Então, alguém precisa ouvir o que a senhora disse. Exatamente o que eu ia dizer. Ele fez tudo isso. Coisa horrorosa. Porém, uma coisa que eu digo a você, a sua escolha depende, é um livre-arbítrio. Todo mundo tem o direito de escolher, ok? Fazer ou não fazer. Mas lembre-se disso, seremos sempre prisioneiros das consequências.
Fazendo ou não fazendo, consequências virão. Então, no caso de Davi, ele não sofreu, gente? Hein, gente? Sofreu ou não sofreu? Quem está estudando sobre Davi sabe. Pensa num homem que sofreu. Teve incesto não, teve irmão que, é incesto, né? Porque é irmão com irmão, não, é pai com filho. Como que é incesto com filho? Irmão que abusou da irmã, meia-irmã, aí o irmão foi defender a meia-irmã, mata o irmão, mas por conta de um interesse também de posição, porque Amon, Aminon, ele era para ser o sucessor de Davi. Absalão, ele não só tira o pai do trono, na verdade não tira, né? Davi sai para que não aconteça uma tragédia, aí para proteger a cidade de Jerusalém, Absalão entra. E sabe o que Absalão fez? E Deus tinha dito que isso ia acontecer através de Natã. Sabe, elas estarão diante do povo, e o teu filho vai tirar o teu privilégio de líder, transando, que essa palavra é pesada, tendo relação sexual com as suas mulheres, na frente de todos. O que você fez escondido será levado à luz. Então, fecha aqui comigo uma coisa importante. Estamos no nosso tempo de ceia, estamos no tempo do direcionamento. José sofreu tudo o que tinha que sofrer, mas foi fiel aos seus valores e princípios até a morte. Davi foi fiel, parte, errou, consertou, e consertou para valer. Veja os salmos e você vai ver o coração de Davi. A avó Maê falou certo, ele pecou sim, mas ele reconheceu, diferente de Adão com Eva, esta mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Davi, diferente, somente eu pequei. Sou eu o responsável pelos danos da minha família. Por isso, uma coisa que eu digo para você, quando eu confesso e me arrependo, eu alcanço a misericórdia. É por isso que hoje você e eu vamos comer deste pão e deste cálice. Porque a misericórdia do Senhor está sobre nós aqui nesta manhã. Confessa e deixa, e vai alcançar esta misericórdia. E mais do que isso, eu quero declarar aqui que estamos na era da metodologia ágil e muito rápida. Hoje, o que os coaches estão dizendo? O que os terapeutas das emoções estão dizendo? Você pode, você vai, você consegue, você vai ter, é possível, porque você vai realizar. E você quer resultados rápidos, você paga grana. Sheila sabe qual é o investimento quando você vai ser ministrado. 10, 20, tem gente que paga 30 mil reais para sentar numa palestra, para ouvir que você vai chegar a algum lugar. E fica frustrado porque você não tem os mesmos resultados. Sabe por quê? Porque não adianta só ouvir, você precisa acreditar naquilo que Deus diz quem você é. E quando a sua alma está ferida, e quando você foi ferido por alguém, é difícil você crer, porque você tem crenças limitantes. E se o Espírito Santo não disser na tua identidade que você é filho, você tem problemas com paternidade não resolvida, você não consegue se desenvolver em nenhuma área. Não avança. Está aí as terapeutas e está aí um caso de uma Sheila que sabe do que eu estou falando. Feridas, depressão, angústia, porque eu não vou chegar aonde, porque meu pai lá atrás, minha mãe lá atrás, me rejeitou, me abandonou, os meus irmãos quiseram me matar, os meus irmãos quiseram fazer, mas veja a diferença na vida de José. Enquanto nós estamos aqui, o que foi necessário José fazer para ter a cura nas emoções? Gente, o tempo não apagou a dor dele. Ele estava no Egito, 22 anos sem ver a família. Mas o tempo não apagou. As pessoas dizem que o tempo apaga. Apaga. Apaga só daquilo que você vê. Mas quando o passado é colocado na nossa frente, aquilo que estava lá no inconsciente vem na hora. E muitas pessoas, tá aí as terapeutas que podem me dizer, quando você não perdoa e não resolve,
Cada minuto e cada momento que você lembra de alguma ação, o seu corpo sofre, até psicossomatiza. Tem um membro aqui que está sofrendo, está dizendo assim, que até o corpo está gerando feridas no corpo por conta de dores, sofrimentos, que a causa das emoções. Uma coisa que você e eu precisamos entender, olha só, nós precisamos aprender com os traumas. E mais do que isso, ser curados deles aqui nesta manhã. José, à distância, não curou a dor. Porque você percebe que nós precisamos entender que a distância, eu vou ficar distante, que os meus olhos não vê, será tudo bem. Mas aquele que te feriu sumiu. Aí você está indo para o mercado. Aí aquela pessoa que te feriu está vindo lá na mesma linha. O que acontece com você que está ferido, com aquela pessoa que te feriu, que há tempo que você não vê? Você vai dar um beijo nela? O que você faz? Nem estou vendo. Nem estou vendo. Disfarço e vou. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai acontecer nessa semana. Enfrentamento aqui. O Senhor vai colocar alguém que feriu você na tua frente. E o Espírito Santo está dizendo, vai fugir ou vai resolver? Vai continuar com essa dor e vai se vitimizar com ela, porque é assim que a gente faz? Estou terminando. Porque cura da alma tem a ver com um trabalhar de consciência. O que o Espírito Santo diz a você e a mim aqui, resolva os seus problemas. Só ser cheio do Espírito Santo não cura as dores, gente. E isso é muito pesado, porque parece que o Espírito Santo não tem poder. Ele tem sim. O Espírito Santo tem poder para curar espírito, alma e corpo. O que ele não pode é invadir o direito de livre-arbítrio. Ele não invade o território quando eu digo eu não quero perdoar. O Espírito Santo e Deus não vai fazer nada se eu não disser assim, eu estou disposta a resolver essa questão. Ele vai deixar você sofrendo e não vai interferir. O que vai fazer o Espírito Santo intervir é quando você dizer, eu confesso e me arrependo e quero derramar aqui a bênção do perdão. Aí sim, você vai sair daqui restaurado e curado. Sabe mais uma coisa que eu e você precisamos entender aqui, que o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual é o pecado? Porque Jesus veio salvar-nos dos pecados, libertar-nos dos pecados. O Espírito Santo só tem um papel, convencer o homem do pecado, de não reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso. E mais ainda dizer, se você diz que é meu filho, se você diz que é meu discípulo, você vai ter que andar como eu ando e pensar como eu penso. E aí eu pergunto, se aquele que te feriu passar na tua frente, e você e eu dizendo, sendo cristão, qual é a nossa parte? O que faria Jesus em meus passos? Sobe aqui, irmão Ismael, chega aqui perto. Vem aqui e fique sobre os seus pés, por favor, que nós vamos cear. Vem, minha linda, porque você está pregando muito hoje comigo. Tá, sim. Com licença, meus senhores que estão aqui na frente da TV. Sobe aqui, meu amor, só para eles te verem, ó. Ó, tá aqui, ó. Olha quem está pregando comigo hoje. Pastor, fala. Houve uma situação na minha vida que eu fui muito humilhada mesmo, sabe, maltratada por uma pessoa. E houve uma situação que essa pessoa ficou doente. Aí, as pessoas que estavam ao lado dele não podiam levar ele, que ele tinha que fazer uma cirurgia. E não pôde ir, né? Porque todo mundo trabalhando. Aí eu fiquei sabendo. Aí eu falei, Senhor, mas como pode ser isso? Se essa pessoa tem a cirurgia marcada e tem que fazer. Aí, o Espírito Santo de Deus veio assim, grandemente na minha vida, porque eu tinha uma questão com essa pessoa, né? E o Espírito Santo de Deus fez assim para mim, você vai. Aí eu falei, Senhor, mas eu não tenho vontade de me aproximar dessa pessoa, mas você vai fazer.
porque eu estou mandando. Aí eu liguei para as pessoas e disse assim: pode deixar que eu vou levar. E essa pessoa se encontra tão em dificuldade de andar, que ela anda até numa cadeira de roda. Aí eu fiz, e está com uma cuidadora. E essa pessoa, aí eu falei para as pessoas assim: eu não posso empurrar a cadeira de roda porque eu tive um problema no meu ombro, que eu tenho uma prótese no meu lado direito. E a pessoa falou: não, eu vou empurrar a cadeira de roda. E ali o Senhor me deu tanta sabedoria na hora da documentação, que eu preparei a documentação, as moças que atendem lá. Aí eu assinei a papelada para ele poder fazer essa cirurgia. E é isso. E daí, desse modo que Deus agiu na minha vida, eu perdoei essa pessoa. Sabe, gente, que você ser humilhado, pisado, sabe? Isso eu sofri muito. Mas Deus me deu a liberdade de perdoar. E por isso que eu glorifico o nome do Senhor, porque eu tenho passado coisas, tanto passo tristeza como doença, mas só você de adorar esse Deus que nós adoramos, isso é bênção na nossa vida. E eu sou feliz porque eu tenho um Senhor que Ele tem cuidado de mim. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Não vou dizer que a gente não passa dificuldade. Todos nós passamos. Mas a graça de Deus nos basta. É isso. Por favor, os obreiros se posicionem. Porque nesse momento, muito obrigada. Irmãos, aí, o que o Espírito Santo só quer te dizer hoje aqui? Abre o teu coração e fale a verdade. Sabe o que é muito interessante você ver? Que José, depois da história que você já conhece, os obreiros se posicionem, peguem já a Sheila já providencia aqui. Só para vocês encerrar, porque muito obrigada pelo compartilhar. Depois que você conhece a história, José reconhece seus irmãos, tem época de fome, eles vão lá comprar comida no Egito, período difícil. José sabe que é o irmão, mas os irmãos não sabem quem é José, porque José está travestido de egípcio, aquela história toda. José inventa uma história, diz que eles roubaram as coisas dele e faz uma cena. Os seus irmãos ficam presos, o outro vai lá para casa do pai. Bom, deixa eu focar aqui onde mais importa daquilo que a vovó Mai disse. Quando ele fez todo um cenário, chorou, esbravejou com seus irmãos, escute, a passagem dita foi o seguinte: saiam todos daqui e fiquem somente os homens, esses meus irmãos, não falou que era irmão, fiquem vocês aqui. Tirou todos os empregados e pessoas dentro da casa e só ficou com a família que nem sabia quem ele era ainda. E naquele momento ele diz para os seus irmãos: eu sou o seu irmão. E os seus irmãos tiveram que olhar para ele como o segundo homem mais poderoso da terra. E não somente isso. José poderia ter dito assim: agora eu mato vocês, acabo com tudo. Mas José abraça. E não só abraça. José diz o seguinte: venham morar comigo, porque faltam 5 anos ainda para a fome, e vocês não vão suportar. Eu vou pagar, custear a vida de vocês aqui. Deixa eu dizer uma coisa: quando você tem um coração que vai liberar a bênção, a prosperidade virá de forma sobrenatural, e a sua descendência vai ter continuidade. Porque José entendeu. Agora eu entendo, e não se preocupe, porque foi para isso que eu vim, para salvar a vida da nossa geração. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. E você está aí,
quietinho, isso não tem nada a ver comigo. Não tem mesmo? Será que aquilo que a mãe um dia falou para você? Será que é o dia que o pai falou para você lá atrás? E que você não consegue avançar? Será que aquele patrão que falou alguma coisa que te humilhou? Será aquele que te perseguiu lá, que você fala assim, eu não aguento nem olhar para a cara? Eu vou dizer para você, não é certo o que as pessoas fazem, mas Deus também utiliza da vergonha para fazer deste lugar um lugar de glória e honra. Não acelere o processo, mas você vai comer deste pão e beber deste cálice e vai sair daqui 12:30, porque são 12:15 agora. Esse é o nosso tempo de ceia do Senhor. E não tenham pressa, porque aqui precisa se ter cura. A irmã Osmaí, muito obrigada por a senhora se expor. Eu exponho a minha dor. Por muito tempo, vocês nem viram, nem perceberam. Mas por muito tempo da minha história como pessoa, eu tentei o máximo de ter o amor da minha mãe. E a mãe me amou muito, mas eu tinha problemas sérios com a minha mãe que eu fui descobrindo no processo. E eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que eu fazia, tudo, e aqui está o Edivaldo como prova viva, e meus filhos que agora estão sabendo porque eu estou dizendo aqui no altar. Se disse em particular. Tudo que eu fazia era em prol somente de uma coisa, do amor de minha mãe. Por isso, vai ser muito difícil o Dia das Mães. E quero declarar algo aqui para você. Enquanto seus pais estão vivos, enquanto você pode resolver os conflitos e enfrentá-los de frente, faça. E não perca mais tempo guardando isso no coração. Ligue, mande recado, faça alguma coisa. Mas diga, mãe, eu te amo. Porque o dia, e mamãe sempre me amou, tá? E tia Lili sabe disso, mamãe sempre me honrou, mamãe sempre elogiou, mamãe sempre, não estou dizendo que ela fazia mal para mim não, gente. Eu tinha um problema na alma, que nem ela sabia. O problema estava comigo. Então eu digo uma coisa para você, nem sempre aquele que você acha que feriu você tem a responsabilidade. O problema é você que precisa entender que você precisa restaurar isso. E sabe como que eu tive a cura? Quando os pés dela estavam bem inchados. Muito inchado. Quase um pãozinho. Eu disse, mamãe, a senhora trouxe um dia da morte, um dia antes da sua morte. Mamãe, a senhora trouxe creminho? Tem creminho aqui na minha bolsa. Peguei aquela coisa e comecei a massagear o pezinho dela. E aquele olhar profundo da minha mãe, que é o último olhar que eu tenho, me fez entender muitas coisas. E quando a mamãe estava quase à morte, me chama a Renata. Eu vou lá correndo para só ouvir alguma coisa, sei lá, uma instrução, uma direção, mas ela disse assim, não, eu só queria estar do teu lado. E ali eu derramei a bênção para ela e disse, mamãe, vai em paz. Eu te amo tanto, mãe. Vai em paz, a gente vai ficar bem. Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo de Deus está aqui. E quer que você avance. Mas não espere o dia do sepultamento para resolver isso. Coloque a mão sobre o teu coração, porque este pão e este cálice vai resolver questões emocionais, mas o Senhor está dizendo para alguns aqui, é semana de enfrentamento. É semana de resolver casos de família. Porque assim como José também resolveu o seu caso com os seus irmãos e não teve como fugir, o Espírito Santo está dizendo assim, ó, pode ser cheio do Espírito Santo, pode ter carisma, pode ter dom, mas coração ferido pode causar também paralisia emocional, espiritual e também física.
Está cheio de gente doente fisicamente porque não perdoa. Está aí as meninas que podem falar e comprovar isso. Onde não há perdão, o corpo reage. Então, é hora de fechar os olhos, curvar as cabeças. E o Espírito Santo de Deus, que deve estar apontando para você alguma coisa, é hora de você dizer: Senhor, eu libero perdão hoje. É com vocês. Se não tem, glória a Deus por isso, mas não vem essa mensagem para qualquer hora. É hora de cura hoje aqui. Porque você vai avançar a partir de hoje. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Você vai avançar aqui hoje. Toda palavra proferida no passado de que você não é nada e você não vai conseguir nada, que você não vai ter nada, que você não vai ter nada, porque você é nada, de fato, você e eu não somos nada, mas somos tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Como que é, gente? Põe a mão no coração profundamente. Chame pelo nome. Chame a dor. Ah, pastora, o que a senhora está fazendo? Eu estou pedindo para que você tenha coragem. Profira essa palavra, esse nome, João, Pedro, Tiago, sei lá quem, que feriu você. Ele não está aqui, pastora, mas o Espírito Santo está. E vai atingir a distância. Libera hoje aqui. Ah, eu vou com essa dor, então fique doente. Ah, eu vou voltar para casa com esse mesmo sentimento porque eu não vou perdoar. Sinto muito, quem vai morrer é você. O Espírito Santo de Deus está aqui. Pai, eu quero consagrar este cálice, que é a nova aliança em Cristo Jesus, este pão. E nós sabemos, Senhor Jesus, que há poder neste banquete que nós vamos receber. Porque enquanto o Senhor lavava os pés dos discípulos, havia traidor do teu lado, que te vendeu por 30 moedas de prata. Enquanto o Senhor celebrava a ceia, haviam todos aqueles que estariam te abandonando no meio do teu pior processo. Mas o Senhor morreu por nós. E o Senhor já deu perdão lavando os pés naquele momento. O mestre lava os pés. Que ao comer deste pão e beber deste cálice, possamos falar daquilo que nós vivemos. Receba isso da parte do Senhor. Cura-me em minhas